Olá pessoal, tudo bem? Mais aqui um dia animado, né, Fernanda? Com o nosso Conexão Customer. Então, só relembrar que a gente está hoje aqui no nosso segundo episódio, quem assistiu o primeiro. O objetivo do nosso canal, o objetivo do nosso podcast é trazer profissionais de referência do mercado, pra vocês conhecerem um pouquinho de carreira, conhecer um pouquinho de história. Porque a gente sabe que tem informações, na internet a gente consegue diversos conteúdos, mas a melhor coisa é aprender com quem vivenciou isso na prática. O antes, o depois, trazer exemplos, trazer histórias engraçadas. Então aqui é desse bate-papo. Então, agradeço quem vai estar assistindo. Agradecer ao Adriano e ao Luiz. Vocês vão conhecer um pouquinho esses feras aqui, mas pela disponibilidade de estar aqui compartilhando esse bate-papo, esse momento. E compartilhar conhecimento com quem vai estar assistindo da gente. Quero agradecer também os nossos parceiros para poder viabilizar o podcast. A Bidu, que é uma plataforma de comunicação, gamification, de base de conhecimento. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, que vem ajudando. É a maior empresa da América Latina, vem ajudando bastante empresas. O nosso café, né, Fernando? Isso, também a Coffee Life tá com a gente. A Coffee Life é nosso patrocinador aqui, tá? O Coffee Life é uma linha de café premium e aí eles têm os cafés, diversos tipos de cafés. Então eles têm café Energy, que é um café para dar mais energia, mistura canela, outros ingredientes. Tem o café também para saúde, que daí ele é antioxidante, tem várias propriedades no corpo. E tem os cafés saborizados, que é banana, coco, milho verde, macadâmia e goiaba. Então bacana. eles mandaram aqui pra vocês também, pros nossos convidados. Então vocês Bacana, também vão ganhar Obrigado. da Coffee Muito Life, bom. pra vocês poderem Que legal. experimentar também. E na mesa também tem nosso café de Coffee Life aqui. Esse aqui que tem na mesa, se não me engano, o macadâmia que tá aqui também. Então a gente também vai tomando aí durante o episódio. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pra quem tá assistindo e pros nossos patrocinadores que viabilizam esse tipo de iniciativa bem legal. E vamos lá, né? E vamos lá conhecer. Então, meu nome é Wellington Paes. Hoje, conselheiro de empresas, empresários, ex-diretor da Oi. A gente conhece um pouquinho desse mundo de atendimento, né? Ex-atendente de call center. Então, isso talvez já tenham visto algum vídeo nosso que a gente tinha um programa na TV Record, que era a conexão que a gente está trazendo agora para o podcast. E a gente vai estar aí batendo esse super papo com vários convidados. Então, antes de a gente conhecer convidados, tem o meu grande amigo. É isso aí, tamo junto, Wellington. Eu sou o Fernando, eu trabalho na área de Employee Experience e de Employee Branding aqui dentro do grupo Moving, né? Tanto atendendo clientes quanto atendendo internamente nossos colaboradores também. Então, agregar um pouquinho aí que o consumidor interno também precisa ter uma boa experiência. E a ideia é essa também. E acho que agora é a hora dos nossos convidados. E um ponto importante, hein, gente? A gente fala nesse mundo empresarial sobre nome empresa, né? Então, assim, fulano da empresa tal, fulano da empresa tal, mas aqui eles vão se apresentar, podem falar da empresa tal, mas aqui a gente quer conhecer o Luiz e o Adriano, que são os profissionais que vocês que estão assistindo vão querer aprender e se espelhar em muitas das coisas que vocês fazem. Então, bem-vindo. Primeiro... Vamos lá, então. Bom, eu sou Adriano Paiva, sou um profissional formado na base de call center. Então, eu fui operador de telemarketing há 22 anos atrás. A gente fala dessa experiência de cliente há bastante tempo e eu vivi na prática isso. Então, eu estava ali naqueles primeiros call centers da vida. Eu lembro como hoje vendendo caixa postal de mensagens, um negócio muito antigo. Então, somos dois, vendi Deu bastante trabalho, mas assim, a gente conseguiu e a gente foi saltando dentro da carreira, né? A gente foi trilhando todos os passos de um call center da vida. Então, fui operador, supervisor, coordenador, gerente, diretor, saí do mundo e aí fui viver em outras empresas. Hoje eu sou diretor da Óbvios, sou diretor de operações, cuido de todo tipo de operação interna e externa, tudo voltado para o atendimento, tudo voltado para a satisfação do cliente mesmo. É uma empresa diferente, é uma empresa que vem focada nesse conceito. As empresas vieram se transformando, né? As empresas, se você for pensar nos últimos 6, 7 anos, está todo mundo falando da experiência do cliente. Todo mundo hoje só quer saber, tem que colocar o cliente em primeiro lugar. Mas a galera está se transformando. A Óbvios nasceu assim, com os órgãos de defesa do consumidor. Mas eu vou deixar o Ricardo falar um pouquinho, o Luiz Ricardo falar um pouquinho, e depois eu continuo, senão eu vou tomar todo o tempo aqui. Não, que um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Ricardo, eu sou da Tato. Bom, eu tenho já 36 anos de trabalho, cara. Esses dias eu estava olhando
E eu já poderia me aposentar, eu descobri isso esses dias, cara. Olha Mas isso. o melhor disso é que quando eu olho pra mim, eu tô acabado, porque eu sou mais velho que ele, olhando pro outro aqui, olha isso. 36 eu tenho de idade. Então, cara, e desses 36, 20 anos no mundo de contact center, tá? Tô arredondando. Metade deles como comprador, contratante, né, do serviço, e depois fui pro outro lado da mesa e virei fornecedor. Então, são 20 anos nessa experiência e também tive o prazer de ver essa transformação. Quando ele falou de venda de caixa postal, eu falei, agora entregou a idade. Porque realmente, eu, por exemplo, lembro quando eu estava vendendo um serviço de 102 de informação, cara, que era o maior volume que tinha. Que era o maior serviço que tinha, inclusive, no atendimento. Então, poxa, a gente viu bastante coisa. Eu acho que aqui a gente vai ter algumas histórias interessantes pra gente compartilhar. Sabe que hoje eu tô na Tato, desculpa, acabei de falar. Hoje eu tô na lá. Tato, tô liderando a Tato aí, que é uma empresa focada em CX, é uma empresa focada no ciclo do cliente como um todo, né? Em cada uma das suas etapas. Se você olhar a cadeia de valor comercial inteira de uma empresa, a Tato quer estar envolvida nela inteira. Muito bom. E tem uma galera que tá assistindo agora que abriu uma outra aba pra procurar caixa postal. Porque tem uma galera que não sabe mais. Com certeza, não tem ideia do que é caixa postal. Tem uma galera que tá na outra aba. Meus filhos nunca acessaram a caixa postal do celular deles, cara. Então. Olha que coisa. E se lembrar que há 22 anos atrás, essa caixa postal era no telefone fixo, né? Então a gente vendia isso. Na verdade, a gente doava, né? Porque não cobrava por isso, né? Então era uma doação que acontecia. Mas mesmo assim, a gente tinha que entrar em contato com o cliente. Eu fazia parte desse contato ativo. Mas é bacana as pessoas entenderem que a pessoa não nasce um executivo, né? Você não chega do nada e senta na cadeira de diretor. Para eu chegar na cadeira de diretor, para o Luiz Ricardo chegar na cadeira hoje de CEO da Tato, eu comecei como operador. Então eu vivi isso na pele, todo mundo aqui sabe o que isso acontece, como isso acontece, né? Então a gente consegue hoje falar o que é a experiência do cliente porque a gente sabe a dor, sabe o que o cara passou lá atrás, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Então, pra turma hoje que tá no call center, eu acho que é legal pensar um pouco sobre esse assunto. Vai ver bem. Ó, você tá falando agora de idade, eu tenho 20 anos também desse mundo, eu tô ficando velho, né? De cabelo branco. E eu fiz o caminho invertido do Luiz. Eu fui fornecedor e depois virei contratante. Mas um tema, guarda aí, uma coisa que a gente aprendeu de manhã hoje, foi uma sacada boa que o pessoal antigo, a gente tava num dos bate-papos, a gente fala, não, deixou o telefone fora do gancho. A gente falou assim, muita gente tá assistindo a gente não sabe nem o que é telefone fora do gancho. aí o Fernando teve essa cara boa, né, Fernando? Não? É modo avião. Lembra do modo avião? Assim, modo avião, a mesma coisa. Alguém jogou em modo avião. É o fora do gancho e dentro do gancho. Verdade. E aí, legal, agora que a gente conheceu, as pessoas vão conhecer agora o Luiz e o Adriano. Porque assim, eu não sei vocês, eu não nasci no atendimento. Apesar de eu ter sido atendente, também acho que a nossa história atendente, o supervisor seguiu a virar diretor, eu fui do mundo que assim, que era atleta, eu fui professor de educação física, eu fui vendedor de porta a porta, vendendo curso de inglês na porta antes desse mundo. E como é que foram vocês lá no início? Vocês sempre foram desse mundo? Vocês já trabalharam em outros lugares? Porque é muito comum as pessoas assim, eu não nasci no CX, eu entrar no CX agora esse mundo, e eu acho que eu não vou conseguir ter sucesso porque a minha formação... Eu lembro que eu tinha uma chefe que ela fez era biologia, e depois entrar... E quem é vocês? Vocês sempre viram esse mundo? Não, mas antes, trabalharam em coisas que não tinha nada a ver e depois vir pra esse mundo que é um sangue, né? Depois você entra, é difícil sair. E aí? Cara, é assim, é que eu comecei minha carreira, não foi numa situação tão nobre, porque eu comecei minha carreira como ajudante de caminhão, cara, numa casa de materiais para construção. Que hoje em dia até a gente não consegue nem imaginar isso, porque é proibido crianças de 14 anos fazerem trabalho pesado. Mas 14 eu não. Comecei com 14 anos, carregava cimento na cabeça, bloco e areia e pedra, cara. Esse foi meus primeiros 2 anos registrado, foi numa casa de materiais para construção. Depois que o dono da casa de materiais para construção viu que eu tinha jeito com os clientes, etc., ele pegou e falou assim, não, cara, vamos trabalhar como vendedor aqui no balcão. E depois de 2 anos trabalhando no caminhão que eu fui para ser vendedor nessa mesma casa de materiais para construção. E aí eu acabei pegando um jeito com atenção ao cliente, porque aí era um tete a tete bem fantástico. Mas meu começo não foi tão...
nobre como já trabalhar num lugar sentadinho com ar-condicionado. Meu, um pouquinho diferente. É verdade. Eu dei um spoiler aqui, contei um pouco de como foi o nosso início, mas assim, eu comecei como operador, eu sempre fui da área de relacionamento, né? Então eu sempre tive muito voltado para esse contato com as pessoas. O primeiro emprego já foi lá como atendente? O primeiro emprego foi como atendente, foi como operador de telemarketing lá com 18 anos, há 22 anos atrás. Eu já ia falar, tenho 40 anos, né? Então, mas eu vivi um tempo fora desse meio, né? Eu, além de trabalhar num call center, em 2015, eu fui diretor de relacionamento de uma empresa hospitalar. Né, fui cuidar de hospitais, cuidar do relacionamento dos empresários com a empresa de hospital. Então, assim, eu pude viver um pouco desse negócio olhando por um outro lado, olhando aquele cliente que estava sentindo uma dor ainda maior do que o cliente que está reclamando de um serviço, e sim aquele que está reclamando de saúde. Então isso foi interessante no meio, porque eu consegui entender qual que era o ponto de equilíbrio dos dois, né? A gente, quando olha entrando um pouco no mundo de experiência do cliente, a gente sempre fala, tem um colega meu que fala muito isso, eu vou plagiar ele aqui, mas eu não sei nem se foi ele que criou essa frase. Que ele fala que se você não fizer tudo que o cliente quer, você vai à falência. Mas se você fizer tudo o que ele quer, você vai mais rápido ainda. Então, o ponto de equilíbrio desse processo é que é muito impressionante, né? A gente, quando fala de experiência do cliente, não é você entregar tudo, é você cumprir o combinado. É você fazer aquilo, você não tem que ter letras miúdas, você tem que ter, a regra tem que ser clara, a regra do jogo tem que ser clara, o combinado tem que acontecer. Isso é você praticar a experiência do cliente. E aí, quando você vem voltando aqui para esse meio do mundo hospitalar, eu fiquei lá em 2015 nesse cenário, e aí em 2016 eu voltei para a telefonia, fui trabalhar em uma empresa que estava começando a implantar Customer Experience no Brasil, em 2016, que foi a Nextel. A Nextel, ela veio com esse padrão, ela nasceu, foi a primeira empresa a colocar um atendimento de WhatsApp para atender suporte técnico, lá em 2016. Hoje está todo mundo caminhando para o WhatsApp, né? Porque ninguém quer mais ficar no telefone, ninguém quer mais ficar ali plugado, ouvindo 0800, cantando musiquinha, com a URA falando várias coisas. E a Nextel já pensava isso em 2016, então a gente já entrou nesse mundo pensando em experiência do cliente desde lá. E aí ficamos lá na Nextel até 2018, 2019, teve a transição para Claro, eu fui para a Oi, e eu fui ouvidor da Oi por 2 anos até chegar na Óbvios. E como é que foi essa implementação do WhatsApp? Porque assim, hoje você fala, é óbvio você usar o WhatsApp para atender pessoas, né? Inclusive é curioso o movimento que o mercado tá fazendo, porque antes era robô que atendia por telefone, aí mudaram pro WhatsApp para ser humano e agora botaram o robô no WhatsApp. Então a gente tá voltando, só que no outro canal, né? Mas como é que foi essa implementação? Eu vou completar um pouco. Hoje tem um robô no WhatsApp, mas se esse robô não tiver uma alta sensibilidade que jogue para o humano, você não vai conseguir atender no WhatsApp. Então esse é um ponto bem relevante. Mas respondendo a sua pergunta, lá em 2016, 2017, quando a gente começou a colocar o WhatsApp, ele nasce do seguinte ponto. Para fazer o teste com o cliente da telefonia móvel, a gente tem que mandar o cliente, pedir para o cliente colocar em modo avião. Quando você coloca em modo avião, o que é que acontece com essa chamada? Desliga. Eu não conseguia mais falar com o cliente. Então, como é que eu pedi para o cliente colocar em modo avião? A gente tinha que encontrar uma forma de fazer todo o diagnóstico ali com o cliente em linha para sair com a solução, mas que não fosse algo que eu tivesse que ligar de novo para o cliente. Eu tinha que resolver naquele contato com o cliente. Foi daí que a gente pensou no WhatsApp. Falou, o WhatsApp o cara vai botar em modo avião, depois ele vai tirar do modo avião e vai continuar falando comigo. Então isso deu muito certo, foi uma solução que a gente veio... E a gente fez vários testes com isso. A gente, vamos atender 10 pessoas de uma vez só. Vamos atender 5 pessoas de uma vez só. Vamos atender 3. Não, vamos botar tempo de espera de 2 minutos, 5. A gente foi fazendo vários testes até chegar a um ponto de equilíbrio. Não foi fácil, mas hoje tá todo mundo praticando isso. O Luiz faz isso na Tato, né, Luiz? Faz, mas eu queria voltar a um ponto que você falou que é super importante. A gente hoje é muito comum, quando você fala do cliente, sempre ter razão, né? Só retomando esse ponto que eu acho que é muito importante, tem a ver com a questão da experiência, uma boa experiência para o cliente, o que dá credibilidade para uma boa experiência do cliente. Mas realmente, algumas empresas e o próprio cliente se coloca naquela situação, eu estou com a fantasia do eu sou o cliente e eu sempre tenho a razão. Isso é perigosíssimo para ele, inclusive, né? Porque o papel de um atendimento ou de qualquer empresa que está vendendo produtos ou serviços é dar a melhor solução, o melhor custo-benefício e que realmente vá ao encontro das necessidades do cara. E às vezes quando o cara acha que tem sempre razão,
ele pode estar tomando uma decisão errada por falta de informação, falta de conhecimento. Então, o ponto é como falar não para o cliente de maneira construtiva, para ele perceber que esse não é um não de não querer atender, é um não porque não é o melhor para ele, né? Então, isso é muito difícil, porque as empresas ainda não sabem dizer não para o cliente dessa maneira construtiva. Agora, o WhatsApp, quando você falou do WhatsApp, realmente, está todo mundo querendo utilizar o WhatsApp. E aí você falou outra coisa extremamente importante. Qual é o ponto de equilíbrio? O WhatsApp, ele dá aderência para qualquer fase do atendimento, ou da venda, ou da cobrança? Eu acho que esse é um grande desafio das empresas, entender qual é o equilíbrio da integração entre humano e algum tipo de tecnologia. A gente está falando aqui do WhatsApp, mas pode ser qualquer outra. Qual é o ponto de equilíbrio? Onde isso traz uma transformação realmente para ser mais assertivo, ser mais direcionado num bom atendimento, né? Então, tecnologia por tecnologia não convence hoje, né? Eu acho que a gente está chegando, a gente não pode ser nem 8 nem 80, a gente tem que conseguir ter um equilíbrio entre gente e tecnologia. Quando a gente colocou, Luiz, o robô, o WhatsApp com alta sensibilidade jogando no humano, as pessoas falavam, poxa, o que vai acontecer com as empresas de call center no futuro? E aí, esse mesmo colega meu que falava que, um grande amigo, na verdade, que falava que o cliente, se fizer tudo, vai falir, se não fizer, né, fale mais rápido ainda, ele também falava, cara, eu acho que a gente vai especializar, a gente vai ter um melhor atendimento, vai ter pessoas com maior capacidade de atendimento, porque aquilo que é de fácil solução, o robô vai resolver. Aquilo que tem alta complexidade, o humano vai resolver, né? Mas você sabe que ontem eu tava tendo uma discussão nesse assunto também, mas em outro tema, que era o tema do chat GPT. Não falou, não, o chat GPT vai acabar com os redatores do planeta. Não vai, é a mesma coisa. Vai especializar. É isso. Mesma coisa. Não, esse é interessante. Eu queria voltar, só para assim, acho que esse é um ponto, é natural, tá, pessoal? Assim, a gente que vive nessa transformação que é 24 horas por dia, a gente tá falando aqui de business, estamos falando de discussão e tudo isso. Eu vou ser o cara aqui que vão esticando, eu vou puxando, porque muitas pessoas estão querendo assistir, estão querendo inspirar em vocês. E aí talvez a gente vai falando de WhatsApp e tudo, mas, cara, e fala assim, isso talvez não esteja no mundo tão ali do outro lado. E aí vocês falaram que assim, não, eu comecei lá como vendedor na loja, eu comecei lá como atendente, mas essa jornada até você chegar na posição que vocês chegaram hoje, não foi fácil. E com certeza tiveram historinha, cara, eu tinha... Assim, a gente tem algumas inspirações, que é uma das coisas que eu vou perguntar também, mas que, vou largar isso. Eu não fui promovido, eu vou largar, não quero mais. Aí tinha que a pessoa, calma. O mundo corporativo não vai achando que são flores. Vamos pegar por esse outro caminho aqui, vamos seguir do outro lado. Como é que foi pra vocês? Imagine que estejam aqui atendentes, imagine que tenha aqui supervisores, imagine que tenha profissionais que falam assim, cara, você é muito bom, vai lá pro CX. O que vocês tiveram de história? A galera gosta de história, né? O que teve de história interessante que foi bacana? Ou que teve história interessante que assim, cara, pô, isso aqui foi um caos, mas isso foi um mega aprendizado pra você conseguir seguindo nessa carreira, que você fala assim, pô, pessoal, ó, isso aqui foi bacana, deu certo, cara, isso aqui não foi bacana, é um aprendizado, serve uma dica. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, né? Não precisa ser igual, mas que é normal acontecer, porque senão a gente fala assim, pô, não, deu tudo certo com o Luiz e com o Adriano, hoje os caras são diretores porque sempre deu tudo certo. A gente sabe que a realidade não foi essa, né? Não. Cara, eu tenho uma história muito legal que eu gosto de contar, porque eu acho que vai ao encontro de muita gente que está aí tentando desenvolver sua carreira e entender os caminhos e as oportunidades que vão aparecendo, e às vezes você não está preparado ou você não percebe o que está acontecendo. Bom, fora o meu início de carreira lá como ajudante de caminhão, depois vendedor de balcão, eu trabalhei no Banco Nacional, depois eu fui estagiário, treinei na Philips, fiquei 7 anos na Philips, mas vou falar de uma parte aqui, o que me levou a esse mundo de contact center. Eu sempre tive um viés muito comercial, então eu entrei numa grande operadora de telecomunicações do país, que naquela época tinha acabado de ser privatizada, a Telefônica, não é segredo de Estado, né? E eu entrei para ser gerente de canais indiretos. E estava lá na empresa já há 3 anos, 4 anos, com um bom desempenho, mas eu queria ser promovido, eu queria avançar na carreira. E aí, participei de 2 processos para superintendente, era uma função que existia, era uma coqueluche. Algumas empresas ainda superintendente, era um cargo, como hoje, alguns chamam de gerente sênior, coisa e tal. Mas eu queria evoluir, participei de 2 processos e tomei pau nos 2 processos.
Cara, eu fiquei louco. Eu falei, pô, tem um bom desempenho. E era na área que eu tinha experiência. E nada. Teve um terceiro processo. Tomei o pau pela terceira vez. Nesse momento, pessoal, eu falei assim, eu desisti. Não é meu caminho aqui. Eu tenho que mudar de empresa. Eu não tô na profissão certa. Porque era 3 cacetada. Num espaço de 2 anos, 3 não para minha promoção. Então, você imagina. Eu tinha nessa época aí, sei lá, 30 anos. Aí, uma diretora minha, que é a Regina, que é uma diretora que eu tive, que falava assim, ó, ela sempre falava uma frase, casa se constrói com concreto, cimento e tijolinho, coisa sólida. Carreira também. Ela fala, você não pode desistir, talvez você esteja apostando no lugar errado. Aí, passou 3 meses, abriu um processo para superintendente de contact center na Telefônica. Só que eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei, já me ferrei mesmo, vou tentar. Só que eu não sabia nada. Por que eu tô contando essa história? Eu falei, eu tenho que me preparar. Dessa vez eu não tenho que confiar na minha experiência, eu tenho que me preparar. Fui numa livraria e falei pro cara, você tem algum livro aí sobre contact center, sobre... Não era nem contact center na época, era telemarketing. Você tem algum livro sobre telemarketing aí? O cara falou, tenho vários. Eu meio preguiçoso, né? Imagina, eu tinha estudado, feito pós-graduação nessa época, eu não queria... O cara me trouxe um livro assim, trouxe outro, um livro pequenininho, que era Conceitos de Telemarketing. Cara, eu li esse livro durante 2 dias e fui pro processo. O que aconteceu? Fui aprovado. Fui aprovado, mas por que eu fui aprovado? Eu acho que é aí que está a grande lição da história. Não é por causa do livro, não. O livro me deu conhecimentos básicos que, na conversa, com a experiência que eu tinha de comercial de canais indiretos, era o que os caras queriam. Eles queriam um cara que tivesse conhecimento básico, mas não queria viciado tanto já do mundo telemarketing. E aí que eu acabei sendo promovido e tô, desses outros 20 anos que eu comentei, tô até hoje, cara. É aí que eu deslanchei na minha carreira. Foi assim. De certa forma, o livro te ajudou a conectar o que você já vivia com o que você precisava saber, ele deu uma organizada. Deu uma organizada e, cara, mas é uma história que eu gosto de contar. Não, mas essa é uma história importante, principalmente quem tá assistindo a gente. Deixa eu ver a história do Adriano. Porque quer ver uma coisa comum? Eu tava dando uma palestra, até incluí isso em algumas palestras que eu faço. Concurso público. Você vai em lugar concurso, cara, tu vê pessoa no livro, na praça estudando. Tu vê na praça, tu vê no ônibus, tu vê a pessoa em casa estudando. Trabalho, e eu não tô falando do atendimento, qualquer trabalho. Pergunta quem é que estuda sobre o trabalho dele pra melhorar o trabalho dele. Quem é que pega algum... Deixa eu ler sobre isso aqui eu posso implantar um projeto. Não. Deixa eu ver. Então, assim, por que se fosse pra concurso você estuda? Por que pra você não melhorar coisa que você tá trabalhando não estuda? Então, essa coisa de você tá... cara, deixa eu me preparar, achar que não está preparado, deixa eu tentar me preparar, buscar uma referência, seja teórica, seja prática, e hoje em dia em vídeo tem bastante coisa. Cara, faz muito sentido total, né? E aí? Não, eu acho que perfeito. Tem história boa, hein? Eu acho que a história da vida já conta bastante coisa, mas assim, eu acho que eu tenho 2 pontos bem importantes a contar. Eu acho que o primeiro são 2 dicas, que é você saber lidar com frustrações, que foi exatamente o que o Luiz Ricardo acabou de contar. E outra é você saber entender qual que é o filtro do que você vai fazer igual ou vai fazer completamente diferente. Eu com 18 anos operador, 19 anos virei supervisor, né? Eu falei, agora estou na posição de supervisão, vou aprender, minha carreira vai decolar. Achava que rapidamente o negócio ia acontecer. Sou baiano, sou de Salvador. Salvador, eu tinha uma vida muito tranquila naquela época, não... completamente diferente por essa piada de ser tranquilo, que não é. Não é trabalha, não tem nem sotaque, né? A gente trabalha muito lá, mas eu tinha uma vida mais tranquila, eu tinha uma condição favorável que me possibilitava ter uma vida mais tranquila, mas eu estudava e era supervisor, e atuava como supervisor. Só que eu comecei a perceber que meus colegas estavam sendo promovidos e eu não. Todo mundo virando coordenador, todo mundo crescendo, e eu não ia para lugar nenhum, continuava como supervisor. Eu fui fazer uma reflexão e entender o que eu fazia de errado. Eu percebi que eu era um motivador. Eu era aquele cara que batia palma, que fazia todo mundo ficar feliz, que contagiava o time. Mas eu não era aquele cara que analisava o que eu estava fazendo, que analisava o cenário, que entendia do que estava acontecendo. E eu comecei a desenvolver essa minha capacidade, de entender que aquela parte de ser o popular, né, que todo mundo gostava, aquilo não ia me levar a lugar algum. Eu precisava ter um equilíbrio, por isso que eu uso muito essa palavra de equilíbrio. Eu precisava entender qual o momento que eu ia motivar todo mundo e qual o momento que eu ia ter que analisar o que estava acontecendo para aplicar a solução correta. No Customer Experience a gente fala muito de causa raiz.
né? Eu me tornei, há 2 anos atrás, como ouvidor lá, eu vivia de causa raiz. Minha vida falava em causa raiz. Eu desenvolvi tanto essa parte que eu me tornei o cara de causa raiz. Ou seja, eu continuo com a parte de motivação, mas... Vendo a sua causa raiz. E vi na minha causa raiz. Eu mergulhei no meu problema para poder mudar a minha pessoa. E aí eu fui mudando o profissional. E minha carreira começou a pular. Então eu aceitei muitos desafios. Com 23 anos eu fui morar em Goiânia. Era onde, inclusive para trabalhar na Brasil Telecom. Eu topei fazer uma coisa sozinho, peguei minha mala, sem ninguém, fui embora. Já morei em um bocado de lugar, fui para várias cidades diferentes, comecei a rodar esse país e aceitando desafios, sendo ousado, não me acomodando. Na época que eu atuava como coordenador, eu acho que o Luiz vai poder me ajudar muito nesse ponto. E aí vem a minha segunda dica, que é você saber filtrar como uma pessoa atua para você fazer diferente ou fazer igual. Eu sonhava em ser cliente, né? Essa relação de cliente, que são as empresas de telefonia que contratam as empresas de call center para prestar o serviço, é uma relação que ela pode ser muito boa, mas pode ser muito ruim. E eu sonhava em ser cliente, eu queria atuar como cliente, eu queria estar ali fazendo esse papel. Mas por que eu queria fazer esse papel? Porque eu era fornecedor de uma empresa, que eu não vou falar o nome, porque a relação não era boa, os representantes dessa empresa não cuidavam da forma que deveria cuidar do relacionamento, com palavras que não deveriam ser utilizadas, com atos que não deveriam ser aplicados, e eu queria estar naquela posição para fazer diferente do que aquelas pessoas faziam. Eu consegui ser cliente. Inclusive, eu fui cliente do Luiz Ricardo. Ele pode legal, falar o que vai compor, mas eu fui para ser completamente diferente do que aquelas pessoas faziam. E aí, quando você me pergunta, aquelas pessoas tinham resultado, o resultado acontecia, o cliente dele, que era o cliente final, que era cuidado por mim, estava satisfeito, voltando para a Customer Experience? O cara não estava. Não estava, porque a relação era tão ruim que o cliente dele não era bem cuidado pela equipe que estava cuidando lá do cliente final. Então, por isso que eu falo, você tem que entender como é que aquela pessoa atua para fazer completamente diferente ou fazer igual. Eu tenho bons exemplos. Não, essa dica é boa, igual. Você saber sentar nas duas cadeiras e assim... E aí a empatia é literalmente, não é empatia de palavra, que nem fica blá blá blá, empatia. É você conseguir sentar de todos os lados para você conseguir fazer a coisa acontecer. Eu acho que o respeito é o principal dessa relação. Exatamente. O respeito é o principal na relação comercial com o contratante, com o fornecedor. Se você começa aqui, e a partir daqui, você tendo respeito pelo seu cliente, você vai fazer tudo que tem que acontecer. Seu colega de trabalho, pelo seu supervisor, pela sua equipe. Você deu um gancho, eu gostei de algumas coisas que você falou agora, mas você deu um gancho que eu não aguento. Não vou aguentar. Eu tenho que usar esse gancho, porque ele falou de ter tato com as coisas. Falou tato. E aí, como muita gente não sabe, até explicando por que o nome é tato. O nosso tato é de ter tato com as coisas, tato com as pessoas, com os negócios. E o Hzinho no meio é de human-centric, de a gente tomar decisão pensando no ser humano. Mas o que você falou aqui, né, voltando no seu ponto, você deu algumas lições sobre liderança e sobre convivência extremamente importante. Porque palavras são legais, mas atitudes... Sim. Realmente são mais sólidas. E o que você falou, para todo mundo que tem algum tipo de liderança direta ou indireta, isso é primordial. Como você consegue, num ambiente, criar confiança, criar empatia, conseguir aglutinar as pessoas, conseguir tirar o melhor das pessoas? E tudo que você falou aí tem a ver com exemplos que você percebia que podia trazer até algum resultado momentâneo, num curto espaço de tempo, mas não era sustentável. Não era, é perfeito. Então, aqui o que o Adriano falou deu um exemplo claro de uma boa liderança, uma liderança participativa, sim, empática e que acaba impulsionando e tirando o melhor das pessoas. Perfeito, Luiz. Esse mundo, pessoal, o mundo... Poxa, eu sei que a gente está falando de experiência do cliente, mas a experiência do cliente passa por um bom relacionamento entre as empresas que contratam as empresas de call center, que são quem de verdade atendem um cliente. Né? Quem de verdade conhece o cliente é esse cara que está lá atendendo. São os operadores que estão lá na ponta atendendo o cliente que está ligando. A turma que está contratando essas empresas, eles acham que entendem. Né? Para você de verdade saber, você tem que ouvir esse cara que está falando lá e a maioria das vezes não escutam. Quando você pensa em atendimento em empresa de telefonia, por isso que eu falo que a Óbvios nasceu diferente, pessoal. Porque a Óbvios, ela pratica completamente diferente disso. As empresas que já estão no mercado, pensem em atendimento, pensem em custo. Não pensa em como fazer diferente. Pensa em custo. E quando corta folha, né? Corta orçamento, tem que reduzir custo, o que faz?
Cara, aperta os indicadores, reduz o preço que você paga pro seu contrato, pro seu fornecedor. E aí o que acontece? Você sangra em qualidade. Quem é que tá perdendo? O cliente final. Você não tem processos amarrados que... Cara, se você tiver um processo amarrado, se você souber a causa raiz do problema, se você souber como resolver o problema do cliente rápido, você tem que evitar que o cliente tenha um problema. Mas para você evitar, você tem que resolver aquilo que já teve. Que aí você aprende e evita que tenha um novo. Aí você reduz o custo. Você não precisa cortar em qualidade. Esse é o grande ponto. E é só voltar num ponto que o Luiz falou que era importante, que ele deu o exemplo da foi Regina? Regina Lopes, que foi a diretora. Que era assim, que eu queria que eu vi a opinião também de vocês, porque tem um tema seguinte, a gente tá falando aqui para profissionais, enfim, falando de carreira, eu quero crescer, eu cheguei agora na área e tudo, mas a importância também de você ter algumas referências. A gente fala, tem que ter o máximo cuidado, né? A gente tá falando cedo de palavras, eu tenho um mentor, eu vou fazer mentoria, eu vou assim, mas a importância é que, assim, tem referências nossas de vida que saem na própria família para algumas coisas e referências no trabalho que é importante você ter algumas, você conseguir ouvir e buscar algumas referências também para poder te ajudar, porque o exemplo que o Luiz deu foi muito importante ela falar para você assim, e para quem não consegue ver isso, como é que é importante? Você também teve pessoas que foi referente, foi importante para você? Você tem outras pessoas que assim, imagine para quem tem ou quem não tem, a importância de buscar alguém para ajudar. Sem dúvida, Wellington. Eu acho que esse é o grande ponto. A nossa vida ela é feita de referências. E tem referências positivas e tem referências que você não deve fazer igual, que tem a ver com o filtro que eu contei no passado. Mas falando dos positivos, até porque o que não deve fazer igual, eu não vou falar nomes. Mas falando do positivo, cara, eu tenho referências desde quando eu era gerente e tinha um operador que foi referência para mim naquilo que aquele cara fazia. Mas olha que bacana, o operador foi referência pra você que era... Vou falar, o Radamés, um cara de 64 anos, um cara foi gerente de banco, perdeu numa crise lá na década de 90, o cara, início, na verdade, década de 2000, o cara perdeu o emprego dele e recomeçou como operador. Só que era o cara mais feliz da central. É o cara que chegava todo dia empenhado, fazia o que acontecia. Cara, se o Radamés tiver a oportunidade de ouvir isso, eu já tenho bastante tempo que eu não tenho contato com ele tá na Bahia ainda. Mas, cara, o cara foi referência, um cara que eu vi esse cara crescer. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a promoção desse cara, pela competência dele, pelo aquilo que ele fez quando ele era operador. Eu tenho outras pessoas, tem uma profissional chamada Adria Mara, foi uma grande professora para mim. Hoje ela tá no ramo hospitalar, mas também já teve no ramo de call center. Tem o Pedro Arakawa. Conheço a Adria. Adria. Todo mundo conhece a Adria. Todo mundo conhece a Adria. Beijo, Adria. Então, e o Pedro Arakawa é outra referência que eu tenho. O Pedro hoje tá na Vital. É um cara sensacional, um cara jovem, um cara de 40 anos, mas que tá voando. O cara tá voando. Ele é brilhante, Eu conheci o Pedro só aproveitando esse gancho. No início de carreira dele, eu brincava com ele que ele era calça curta, na época a gente chamava de calça curta. Mas ele é um cara brilhante. Não, foi gerente comigo lá na Oi, na época ele era gerente. Pedro é fantástico. Foi ele que me levou pra Nextel. Eu tava lá engraçado, eu tava no ramo hospitalar com a Adria. E aí o Arakawa me levou pra trabalhar com ele lá na Nextel. Cara, e é uma escola. Você vê esses caras trabalhando, você vê essa turma fazendo e pensando o tempo todo em como você fazer o bem. Inclusive o Pedro Arakawa fala muito isso. Se você acordar todo dia pensando em fazer o certo, a chance de fazer errado é mínima. Então é assim que a gente tem que viver. Olha, eu acho muito legal você comentar isso. Eu também tenho algumas referências negativas que a gente não vai comentar. Mas serviu de aprendizado. Mas serviu de aprendizado, assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser assim. Sempre pensando em ser um ser humano melhor. Mas eu comentei da Regina porque a Regina, junto com outras pessoas, as referências que eles me trouxeram durante a carreira e que eu levo até hoje, nem todas são pelo conhecimento técnico, profissional. Algumas vezes era pela atitude, pelos valores. Que no caso da Regina, apesar de ser uma mulher extremamente inteligente, ela tinha um nível de sensatez, de equilíbrio, de honestidade e transparência, cara, que aquilo fala assim, putz, são valores que ninguém aprende isso na universidade. Verdade. Ou a pessoa tem ou não tem, né? Eu conheço, não vou citar nomes de outras referências positivas, mas eu vou citar uma que não tem a ver com o meu trabalho, né? Eu gosto de uma atividade física, faço jiu-jitsu, e eu tenho um professor que ele sempre me chama e fala assim, enquanto você continuar se sentindo desconfortável nessa situação, você não vai passar dessa fase, cara. Por quê? Porque só no momento que você se sentir confortável, na situação desconfortável, que você vai superá-la. E quando você estiver ali desconfortável e apavorado,
que no caso de jiu-jitsu é apanhando, né? Ou numa situação onde o cara tá pra finalizar, se você ficar desesperado ali, cara, você vai continuar sendo finalizado e vai apanhar. Como é que é? Se você tiver, tem que se sentir confortável Confortável numa no desconforto, cara. Então ele é uma referência pra mim de superação. Toda vez que eu me vejo numa situação ruim, eu falo assim, eu tenho que estar confortável nessa situação de desconforto. É quase que assim, a dica é... Tem pessoas que preferem a zona de conforto. É o contrário, você tem que preferir sair sempre da zona de conforto que você faz você evoluir. Exatamente. Se você sempre sai da zona de conforto, você... Exatamente. Ninguém Ótimo. evolui na Aí você zona vê, de e ele conforto, tem nada a ver né? com o profissional. Viu que isso, dica, cara. gente? Ó, pega essa aí, hein? É isso, boa, perfeito, essa é perfeito. muito Eu concordo plenamente. E, inclusive, na posição que a gente está hoje, quem mais me tira o desconforto é o meu time. Que tá o tempo todo me fazendo pensar. Como é que é essa relação? Pensando até nessa estrutura, como você estava falando muito do call center e tal, me veio isso na cabeça e agora você puxou esse gancho. Porque tem aquela linha de frente que tá ali atendendo realmente o cliente e você não tá mais nessa linha de frente. Como é que é essa relação? Porque você passa muita coisa para essas pessoas, mas eu imagino que elas te passem muita informação também. Como é que funciona essa relação? Você, tem uma relação constante? Você tem disciplinas para esse contato? Como é que funciona essa relação interna? Eu vou falar de 2 momentos. Vou falar um momento no qual eu cuidava de um call center. E vou falar de um outro momento, que é um momento que eu não cuido diretamente de um call center, mas eu lidero o negócio, né, que tem relacionamento com o call center. Quando você está na ponta liderando o call center, independente da posição que você ocupe, se você é um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, você precisa estar na ponta. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa falar muito com quem está ouvindo o cliente. Você precisa ouvir muito o que está sendo falado, ouvir muito as chamadas que aquele cara está atendendo, ler muito texto, porque agora o mundo é WhatsApp, então tem que ler muito texto, ler muito e-mail. Você tem que viver aquilo ali. E você tem que pensar no negócio como um todo. Você não pode pensar só na decisão que vai melhorar o bolso. Você tem que pensar no que vai melhorar a qualidade de vida do cara que está atendendo o cliente, o que vai melhorar a vida do cliente e o que vai melhorar o negócio. Então, mais uma vez, eu volto no ponto de equilíbrio e isso não é fácil. Porque a maioria das pessoas, quando sai do atendimento, isso acontece muito, quando você está lá com o headset ouvindo, você está aqui digitando e você é promovido, você vira um supervisor, coordenador, gerente. Primeira coisa que você faz é, não vou mais ouvir ligação. Não quer nem mais atender cliente. É supervisor que não quer atender cliente, mas calma aí, você estava atendendo... Eu falo isso pra minha filha, a gente nunca para de estudar, né? A gente termina escola, faz faculdade, faz pós e assim vai. É a mesma coisa no call center. Você nunca para de falar com o cliente. Em junho do ano passado, na posição que eu ocupo hoje, eu estava conversando com o cliente, falando com 20 clientes por dia. Obviamente agora eu não estou fazendo mais isso, porque eu estou em outro ponto, mas eu estava falando com o cliente em junho do ano passado. E isso para mim é prazeroso, inclusive. Então, falando do call center, esse é um ponto. Falando da posição que eu ocupo hoje, ainda assim, eu preciso ouvir muito o que está acontecendo lá. A gente faz muito canal aberto, a gente escuta muitos operadores, até para entender qual ponto, como vai resolver e como vai aplicar. E pelo fato de eu ter atuado no call center, isso me ajuda, porque eu vivi aquilo ali. E aí, eu preciso desenhar bem os processos, a posição que eu ocupo hoje. Eu preciso escrever bem o que aquela turma vai fazer, qual que é a regra, qual que é o procedimento que vai ser aplicado, para que o cliente saia com aquilo resolvido e que eu promova o menor desgaste possível na relação entre o operador e o cliente. Turma, não é fácil. A gente vê direto aí as brincadeiras de humor, né? Tem a galera brincando. Passando trote pra call center. A vida do operador do call center não é fácil. Cara, imagina você sentar ali, quando você tá no headset na cabeça. Você senta ali, você atende 60 pessoas por dia. 50, 40, depende do tempo médio de atendimento, né? Mas vamos lá, atende 40 pessoas por dia. Cara, você acha que isso é fácil? Você vai ouvir o problema de 40 pessoas em 6 horas de trabalho, cara. Não, e vamos lá, na nossa época a gente passava saldo, vendia caixa postal. Hoje em dia é só tema... Ô, Elton, eu fui operador de retenção, cara. Retenção é quando o cara quer cancelar. É isso que eu ia falar, dependendo da operação, é muito mais desgastante ainda. Uma de retenção, cara, o cara sai... estressado no final do dia, cara. Pois é, e na maioria das vezes, quando o cliente pede o equilíbrio e começa a usar palavrões, começa a agredir o operador, cara, o operador só está aplicando um processo que foi desenhado pela empresa.
Por isso que hoje eu preciso desenhar direito para ajudar nessa louco relação, isso. entendeu? Que louco isso. Acaba diminuindo a zona de atrito, né? Entre o cliente. Porque além de tudo, agora a gente tá numa época que até o Wellington puxou isso, é importante até deixar claro pra todo mundo, que antigamente a galera ligava pro call center pra saber o saldo que ele tinha no banco. Sim, hoje em dia é outra Entendeu? realidade. Agora, quando ele liga, é porque deu algum problema. Ele não liga, ninguém ligou pro, sei lá, pro call center, nunca vi um caso de ligar alguém pra elogiar, falar, ó, pô, tô gostando tanto dessa operadora que eu vou dar um toque lá pros caras e agradecer. Então, Não, ele só recebe problema. sem né? dúvida. E aproveitando essa pergunta, que aí o Luiz ia falar também, mas como você vê também, Luiz, aproveitando e falar, esse tema de, principalmente alto executivo, né? Você virou CEO de empresa, a agenda, muitas das vezes, não é porque a pessoa não quer, a agenda é muito pesada. Você vai subindo, não, porque o cara é gerente, não acompanha mais, o cara é diretor, não acompanha mais, porque tem um tema de responsabilidade, agenda muito pesada. Mas tem um pedaço que é importante você tá na ponta, e não só canal aberto, mas ter o calor. A gente teve um outro bate-papo no primeiro episódio, com a Elis, enfim, episódio bacana com a Elis e com o Bruno aqui. A Elis deu um exemplo da DHL, precisou resolver um problema dos caminhoneiros, e ela ficou 13 dias junto com o caminhoneiro, saindo daqui de São Paulo pra... Foi Belém? Pra Belém. Pra ela Belém, foi de pra poder caminhão identificar com o cara, poder as ver. oportunidades de processo que descobriu que tinha um problema sério no posto fiscal. Dormiu imposto, que era no posto fiscal e ficava lá 3 a 5 dias. Então, se você olhar o primeiro episódio, vai estar falando. Então, tem um tema que ela teve que sentir, porque é importante você ouvir, fazer canal aberto, mas tem um ponto também que é importante sentir. Eu dei o exemplo que, como ele falou de processo, eu sentei para atender. Então, eu sentei para atender uma ligação lá em Juazeiro, era na época TV, e atendimento dei sorte, foi um atendimento não complexo, fácil, o atendente do meu lado. Aí no final ele brincou comigo, você perdeu ponto aqui, você perdeu ponto aqui. Mas brincando, foi tema de rentabilização, foi coisa simples. Mas você perdeu ponto, mas assim, não mudou em nada aquela chamada. E a gente brincando, tá vendo? O teu processo você me pontua por causa disso. Isso e que não mudou em nada a vida do cliente. Isso é importante. Então, assim, você sentiu na pele que não é que não fazia. Quando você escreve, assim, bom, faz sentido fazer isso. Mas quando você olha na ponta, que não mudou em nada a vida do cliente, então você sentir de verdade. Como é que é esse teu desafio de conseguir sentir dentro dessa agenda? Por que é importante estar falando isso, pessoal? E só antes de vocês responderem, Pra vocês poder querem um café? por Eu vi que favor, eles não pode pegar, pegaram, vamos pegar. né? Pô, Curioso que os caras estão na mesa aqui sem É, nosso café. é verdade. Eu vou servir, deixa o E esse aqui responder, é só o premium, né? Esse aqui já tá com saborizado Esse eu também. acho da Esse aí é de macadâmia. macadâmia. Esse é o macadâmia? Fiquei curioso, cara. Boa. Esse é o premium coco. Não, vamos servindo e vamos Lá falando. embaixo a gente tem Vamos outros lá, que a Luiz, gente vai lá. fala, Um que a gente bico aqui, fala, vou porque Vamos senão- servindo e falando. Porque senão a gente assim... deixa os caras no seco Não, do café. gente, não água, pode. café. Esses Aqui, aí de novo, são... aqui a gente tá no bar, a gente Ó, pega dá mais pra sentir o cerveja, gostinho da- um vinhozinho. Finaliza com... Não, cara. Bom, né? Mas, cara, voltando à sua pergunta, cara. Sua pergunta é assim, eu acho que todo mundo que chega a ser o primeiro executivo de qualquer estrutura ou de uma companhia, eu acho que ele tem que ter, em primeiro lugar, uma disciplina e um planejamento muito claro. E priorização. Porque senão você começa a criar uma liderança muito distante da realidade. E aí é um aprendizado contínuo, cara. Você nunca sabe o suficiente. Então eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na Tato, que mostra claramente isso. A primeira coisa que eu tenho para falar é que eu gosto de ir lá na ponta para sentir o que está acontecendo. E aí eu não quero que vá diretor, gente, não vai ninguém comigo. Eu vou lá, daí eu paro um supervisor, paro um operador, paro um faxineiro, paro qualquer um e vou conversando, vou perguntando das coisas. E vai chegar um pouquinho mais pra cá? Chega mais um Isso, pouquinho, pra galera isso, poder um ouvir pouquinho, melhor. Luiz. Show. Boa. Obrigado. Então, cara, isso é super importante pra você ter esse termômetro, você ter sua percepção, porque daí vocês contam um monte de coisa, que você realmente tem que ter essa disciplina, mas você começa a pegar o que as pessoas falam e o que você escuta direto da fonte e você cria uma percepção mais assertiva. Nunca é perfeita, mas assertiva. Mas eu vou pegar o exemplo de um sistema que a gente criou quando teve a pandemia, todo mundo teve o desafio de colocar todo mundo para trabalhar em casa, a gente colocou e depois a gente foi evoluindo construímos um sistema, que eu estava até falando aqui no início, que ajuda na produtividade, ajuda a controlar a qualidade do cara. Mas no começo, esse sistema era uma coisa que eu pensei, falei com os diretores, falei, tem que fazer, porque a gente tem que ser especialista na gestão. Aí fizeram, só que esqueceram de conversar com a ponta. O que realmente agregaria valor para a ponta. Depois que implementou o sistema, cumpriram. Luiz, cumprimos implementando. Eu falei, legal, a primeira visita que eu fiz no campo, cara, quando eu conversei,
todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para desligar o Pra sistema. Nossa. Porque tava todo mundo empurrando goela abaixo, mas ele atrapalhava o processo, cara. É isso. Aí eu voltei para trás. Aí assim, ó, eu chamei uma reunião com os diretores, chamei meia dúzia de supervisores e falei assim: responde para mim numa única palavra. Se a gente desligar o sistema X, ele melhora ou piora a sua vida? Todo mundo. Melhora a minha vida. Desliga o sistema. Vamos voltar para a prancheta e refazer o sistema todo. Então, eu acho que isso é só para dar um exemplo, pessoal, que quem está em qualquer nível de liderança, de novo, de uma estrutura, de uma empresa, não pode perder contato com a realidade. Tem que ter uma percepção. E isso requer disciplina e priorização. Senão, né, você fica um líder de painel de avião, sabe? E Lá aí- nas nuvens Só eu faz não sou checklist. painelzão. E aí o famoso customer center que nesse momento Não vai acontece, embora, não né? Ele acontece. vira... Perfeito, Você tá centrado em processo e não em pessoas a partir daí, né? Então... Assim, as melhores ideias de todos os processos que eu já escrevi na minha vida partiram da operação. Se alguém... Não sai da minha cabeça. Eu costumo falar para todo mundo, eu não sou especialista em nada. Então, assim, eu não sou o melhor cara do atendimento, o melhor cara de venda, já estou em todas essas áreas. O melhor cara de hospital, eu não sou o melhor em nada. O que eu sou? Eu sou especialista em trabalhar com gente, em respeitar as pessoas e aproveitar aquilo que a pessoa tem de melhor. Então, para mim, quando a gente vai fazer... Exemplo, o que o Ricardo acabou de trazer aqui pra gente. A base de tudo tem que estar na ponta, é quem vai usar, é quem vai mexer naquilo. E o que acontece hoje na experiência do cliente, né, pensando, na verdade, em como a gente tem que colocar o cliente em primeiro lugar, é que quando vai desenhar tudo, quando a equipe de marketing vai desenhar a oferta, não vai no atendimento conversar com a turma do atendimento. Wellington, você foi diretor de atendimento, quantas vezes te chamaram para poder definir uma oferta? Agora, nos últimos anos, que começaram a falar o seguinte: opa, vamos começar a ouvir o que tá acontecendo, porque o bicho. Só que isso é recente Agora, agora. a Nextel fazia isso em 2016. Eu tô falando muito da Nextel, que foi a primeira empresa que implementou o Customer Experience. Comigo, né? Eu trabalhando lá na frente do projeto. E a Óbvios, cara, nada acontece sem eu estar envolvido. Nada acontece. Eu estou envolvido em todas as reuniões. Por quê? O Gonçalo, que é o CEO da empresa, o Alex, o Rodolfo, que são os 3 sócios fundadores da empresa, os caras me colocam em todas as ações justamente para que eu possa trazer para eles o que o cliente está sofrendo. Tem uma coisa que a gente faz, não sei se o Luiz já participou disso, eu vivi isso quando eu era funcionário do Terra. E aí eu fiz isso depois em outras empresas, que é pegar os grandes executivos e levar para atender. E fazer um dia de atendimento, um dia de vendas. Cara, é um terror. É um terror, é uma loucura. Os caras ficam assustados. Primeiro cliente que cai nervoso, o cara já levanta, já passa o telefone pro operador que tá acompanhando. Por que isso, cara? Porque aquela pessoa que tá sofrendo nunca sentou do lado de um operador para ouvir e entender o que tá acontecendo. Esse é o grande ponto. Não, e assim, aqui tem dois... Acho que aqui tem 2 exemplos, acho que aqui ficou 2 ensinamentos importantes. Um é o constante aprendizado. Não tem jeito, onde você estiver, as coisas estão evoluindo muito e tem que meter a mão na massa. Porque o que a gente estava conversando, né? E esse é um recado bastante legal, porque no primeiro episódio a gente falou, eu tô vendo que tá reforçando. É descer, depende dos níveis, você conseguir se planejar, porque é rotina. A rotina te consome de um jeito, você pode ter 50 pessoas, acaba contigo. Mas você tem que ter rotina de estar colocando a mão na massa e rotina de estar estudando e evoluindo, porque se você achar que agora eu sei tudo... Tá completamente morto. Mas aí esse é um ponto importante, que aí era até uma nova pergunta para você, é o seguinte, o tema de planejar, inclusive, a carreira. Porque tem pessoas, assim, já teve experiência que você fala PDCA, hoje nesse mundo de Agile, eu não vou fazer experimentação, PDCA o pessoal até esquece de que existe. Não, cara, mas esse projeto aqui era bacana, vai te entregar 100% de resultado, me entregou 20%. Não, já vamos pro próximo. Não, mas por que você aqui não entregou 100%? Mas é importante você fazer isso pra tua carreira também. Você se planejar, né? Fala assim, você tá nessa posição agora, que é o teu próximo passo? Vamos planejar. O que eu preciso para isso? Eu preciso estudar, preciso colar, vou controlar o resultado. Porque a gente acaba fazendo muito pra empresa, esquece de fazer pra carreira, ou então não. Pô, o Luiz me chamou pra um treinamento de metodologia isso é chato pra empresa, não vou nem aplicar. Mas eu não posso aplicar isso na minha vida, pessoal? Sim. Na minha carreira? Sim, é isso. Então, hoje vocês são daqueles profissionais que fazem planejamento. Não, eu quero... Independente da carreira. Então, por exemplo, não sei o Luiz,
A Luz daqui a pouco quer virar lá na frente, não sei mais quantos anos, virar conselheiro. O Adriano virar presidente. É daquele, ó, daqui a 2 anos eu quero virar presidente. Vou aqui, o que eu preciso, o que eu preciso aprender, com quem eu preciso fazer. Ou não, faz já planejamento de curto prazo. Ou para quem não faz planejamento, qual é a visão de vocês sobre isso e orientação para quem, a importância disso? Eu sou um bom case de como, quando você não se planeja, você não cresce. Lembra que eu falei lá no início que, poxa, eu era um bom animador quando eu era um supervisor de operações? Eu não tinha nenhum planejamento, eu não sabia o que eu queria. Eu queria ser promovido, virar coordenador naquela época, porque eu achava bonito. Todo mundo tava virando coordenador, vamos lá. Deixa eu pegar esse cargo Deixa aí. eu virar também coordenador Eu aí, gosto, deve né? ser legal, né? Tem a questão da vaidade, pô, você tem que saber lidar com isso. Cara, a partir do momento que eu falei que eu contei isso há alguns minutos atrás, que eu falei, poxa, eu também quero ser promovido, eu também quero entender o que tá acontecendo. E eu fui correr atrás, eu fui estudar, eu fui entender um pouco mais de como eu deveria analisar as coisas, aí sim eu cresci. E aí, cara, eu comecei a planejar todas as etapas da minha vida. Obviamente, e aí vem o lidar com frustrações. Tiveram coisas que não deram certo, eu tive que voltar atrás e tive que refazer a regra do jogo, tive que refazer o planejamento, mas isso tá dentro do processo também. Mas tudo, eu acabei de perder 35 quilos. Eu sou um cara muito focado, muito focado. Então o que eu planejo, eu vou focar e eu vou chegar e vai acontecer. Isso vai dar certo. Então, eu falo, além do planejamento, você tem que ter foco. Você tem que ir atrás daquilo que você tem que fazer. Se você não tiver, cara, se você não planejar e não tiver foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Então essa veia de planejamento, ela tem que existir muito forte. Você tem que saber o momento certo de replanejar, mas você tem que ter foco para cumprir aquilo que você planejou. Eu acho que é isso, né? Não, cara, você, assim, e falando, você falou de perda de peso, isso é uma coisa que o cara tem que ser muito disciplinado, tem que ter um foco muito claro, isso não é uma coisa simples. Mas isso vale para a vida como um todo. Sim. Por exemplo, no meu caso, né, a gente tem algumas realidades, né, tanto no mundo, na Europa, nas Américas, isso é um pouco menos, mas aqui no Brasil ainda existe sim um preconceito para os profissionais há 50 anos para cima. Então, no meu caso, tenho 55 anos. No meu planejamento... O cara tá humilhando a gente toda Não, hora aqui. todo cara pode, 55, tá bem pra caramba aí. Olha o cara, olha pra... Pô, Olha, eu tenho 60, ó, tá acabado aí. A gente tomou duas, uma da idade e outra de 35 quilos. Eu acabei de perder 35 quilos. Como é que você veio pra perder Não, cara. 35 agora? Mas- Deixa eu tirar esse café. Qual que é a realidade, Depois você cara? passa O isso mundo aí, corporativo, viu, para executivo depois de 60 anos, começa... no Brasil ainda existe muita restrição, cara. Claramente. Então, na minha cabeça, até por entender que a energia e eu sempre me colocando, me atualizando, sei lá, tenho mais 5, 7 anos no mundo corporativo, nem sei se como CEO ou qualquer C-level, mas no mundo corporativo. Depois disso, eu pretendo desacelerar. Para isso vai planejamento. Sim. Porque você fala, vai desacelerar? Como assim? Tem contas para pagar, eu tenho filhos que vão estar na faculdade, então tem que ter um planejamento. Aí precisa de foco. Então, eu acho que cada momento da vida requer uma análise do seu contexto para você ir construindo. Então, eu planejo bastante, eu penso mais 7, 8 anos no máximo no mundo corporativo. Depois disso, eu pretendo desacelerar, mas ter alguma ocupação que me pegue não 12 horas por dia, 10 horas por dia, 4 horas por dia, no máximo. Não importa fazendo o quê, tá? Aí, inclusive, até alternativas de carreira. Né? Conselheiro, vai para outros caminhos, enfim. Não, eu de repente nem conselheiro, falo assim, não, vou ser professor de artes marciais, Professor, vou ter virar um negócio professor. de academia. Tô dando um exemplo, Legal. mas para bacana dar isso. outro sentido Muito bom. para a vida. Agora, lógico que aí você tem que ter um planejamento financeiro para isso, porque você tem várias fases na vida, e isso eu acho que é muito importante para a molecada nova, né? Tem momentos que você tem que economizar, tem momentos que você tem que gastar, tem momentos que você tem que saber como acelerar ou diminuir a intensidade das coisas. Por quê? Porque isso vai mudando conforme a sua necessidade, casado, solteiro, com filho. Então, ter essa visão clara de onde você está, onde você quer ir, e todas essas Faz toda a variáveis diferença, né? para você tomar as melhores decisões. Mas eu acho extremamente importante um profissional se manter ativo. Né? A gente tem uma expectativa de vida que está aumentando drasticamente. Hoje, as pessoas que estão nascendo hoje já estão dizendo que a expectativa de vida que está nascendo hoje já é acima de 95 anos. Alguns falam até mais do que isso.
nós que estamos aqui nessa mesa, eu com 55 anos já tenho uma expectativa de 85 anos. Que há 30 anos atrás Não tinha. era 65, cara. Aumentou 20. Verdade. Então, estão dizendo que as grandes tendências da saúde é que a gente vai viver mais, porque medicina, medicamento, tudo vai evoluir. Qual a qualidade de vida que você vai ter para isso? Qual o Você planejamento? tá vivendo, mas fazendo o quê? Tô vivo, mas eu fazendo o quê? Exato. E qual a qualidade? Tá vivo na cadeira de roda? Tá vivo 75 anos jogando bola? Então, eu acho que essa pergunta sua é super profunda, que ela extrapola não só a carreira, mas a vida como um todo, cara. E você falou um ponto aí, você puxou uma palavra, você falou dessa questão de tempo, né? Essa área de atendimento, de lidar com o consumidor, lidar com essa experiência do consumidor, é uma área que há um tempo atrás era marginalizada. Hoje é uma área importante. Eu acho que ainda é tratada de forma marginalizada. Ainda virou o passatempo, sabe? Entendi. Tem muito profissional que entra para esse meio e que pensa, vou passar 6 meses e vou até Mas encontrar já uma mudou coisa muito melhor. comparando com o passado. Mas na visão de vocês, pra onde que essa área vai? Pensando aí nesses, você falou de 5 anos aí, pra onde que a gente vai caminhar nessa área? Na visão de vocês aí. Eu posso começar e você vai me complementando. Claro. Eu acho o seguinte, o atendimento vai continuar sendo uma peça importante na estratégia de qualquer empresa, porque ela tem a ver com um ciclo de vendas de um produto, de um serviço, de qualquer tipo de negócio que você tem com o cliente. Então, se a empresa quer pensar em sustentabilidade, ela tem que entender como manter o cliente dela satisfeito para ele manter sua compra mensal, trimestral, ou usar o serviço por 10 anos, 30 anos, não importa. Ela tem que ter uma sustentabilidade financeira para continuar existindo. A gente tem vários casos aqui de empresas que não se preocuparam com essa evolução e deixaram de existir porque alguém fez uma inovação e acabou com a indústria. Mas no caso de atendimento, eu acho que a inteligência artificial ela vai tomar um espaço cada vez maior nisso tudo, né? Inclusive eu fiz um quadro na apresentação para a equipe lá dizendo, o que vai acontecer? Daí eu tinha lá uns quadros mostrando, antes era tudo PA, a pessoa... posição de atendimento com o ser humano, tinha uma orazinha, um front-end, e aí cada uma dessas soluções tinha um tamanho. Aí eu fui mostrando como que isso vai evoluindo. O quadro maior nos próximos 5 anos é ter a inteligência artificial como um pedaço muito grande nisso, cara. Que ela vai ajudar justamente a entender quais são os tipos de canais adequados para cada tipo de serviço ou produto, para cada time do cliente. Ela vai ajudar a entender e organizar todo esse mundo de informações que hoje a gente está colhendo e não consegue organizar para tomar decisões assertivas. Então ela vai ajudar nisso para a gente conseguir pegar esse mundo de informações e transformar em coisa palpável para tomar decisão. Porque hoje o que eu vejo assim, tem muita informação, mas é que nem olhar uma prateleira cheia de livro, cara. Se você não lê, não conseguir interpretar, é um conhecimento que existe ali, mas não tem uma utilidade prática. É só um livro, né? Agora o ser humano vai ser super importante, porque como o próprio Adriano já falou aqui, sempre vai ter alguma situação que vai precisar de um toque humano, de tato. Boa. Óbvio que vai ter. Óbvio que vai ser assim. Aqui a gente tá só no product Óbvio que vai precisar Óbvio que vai precisar do tato. Então, cara, eu acho que é uma tendência natural. A tecnologia vai acelerar muito. Mas o ser humano vai estar no meio disso, não tem como fugir. Eu concordo plenamente. É óbvio que só precisa de tato para poder conectar isso, conexão. Bacana. Sem dúvida. E eu penso o seguinte, é exatamente o que o Luiz falou. Você vai ter um profissional mais qualificado. A inteligência artificial vai ser cada vez mais presente, então você vai ter muito robô funcionando. O próprio cliente vai querer se resolver mais com o robô, porque se o robô for bom, né? Porque não adianta você ir no robô e falar 10 vezes e o cara não te entender, né? O robô com alta... O que eu falo de robô com alta sensibilidade? Falou uma vez, não entendeu. Foi na segunda, falou de novo, o robô não entendeu, já manda para o humano. O humano resolve o problema dele. E tem empresas que deixam isso girar 5 vezes, 6 vezes, maltrata. Deixa no loop, né? O cara fica no loop lá até falar com o funcionário, com o humano, que é quem melhor vai entender aquele problema. Então, acho que você vai ter um profissional mais qualificado, você vai ter um profissional de atendimento mais preparado para fazer isso. E essa convivência com a inteligência artificial vai ter que funcionar cada vez mais, cara. Eu vou trazer um exemplo de uma empresa que eu ajudei aí no passado. Funciona da seguinte forma, a gente implementou o VOC. O que é VOC? É voz do cliente, né? Cada empresa trabalha de uma forma, tem perfilamentos,
Perfilamento é o cliente liga, você entende qual o problema e você vai lá e registra o que o cliente queria, né? O motivo da ligação daquele cliente. Então aquilo é um perfilamento. Então cada um vai registrando e assim vai seguir. Tem uma outra forma de você fazer isso, que é você fazer um modelo estatístico onde você pega uma parte das chamadas, ouve uma outra pessoa que não é o atendente que está ali atendendo aquela ligação, uma outra pessoa vai lá, ouve a chamada e descreve qual foi o motivo. Os caras avançaram para um modelo agora de inteligência artificial, que o cara ouve todas as ligações, ou lê todos os textos e cospe. Né? A máquina cospe para você e diz, era isso, isso, isso e isso. Então não é mais modelo estatístico, não é mais na mão do operador, é uma inteligência artificial atuando por trás e dizendo para você o que é que tá acontecendo. Então essa convivência aqui, cara, ela vai ter que acontecer. E você tá puxando um ponto importante, que aí eu quero aproveitar, pessoal. A gente vai conectar um tema de tecnologia com pessoas e na visão, dependendo do cargo de vocês, seja de quem tá na ponta recebendo a tecnologia, ou seja de quem tá liderando. Então a gente vai passar rapidinho um vídeo de 1 minuto de um dos nossos patrocinadores e a gente vai estar falando sobre isso. Então assim, ó, passamos o vídeo agora do um dos nossos patrocinadores, quem tá assistindo também viu, e que eu queria perguntar para vocês. Acho que um dos grandes desafios hoje de tecnologia, a gente vê bem o dentro do parceiro do Bidu, que ajuda aí mais de 300 mil usuários dia. Inclusive está me ajudando no projeto da obra. Inclusive já é parceiro. E é parceiro da Tato também, cara. Já é parceiro da Tato, tá te ajudando no projeto. Então, recomendo. É um parceiro conectado que é legal. Uma coisa que eu falei com o Fernando também, assim, a gente tem um cuidado de trazer parceiros que a gente conheça e tenha experiência, porque a gente está falando aqui de conseguir entregar coisa bacana para quem está assistindo, né? Então, não é que não tem empresas top, mas a gente só sabe o parceiro quando a gente vê no sangue, né? A gente brinca aqui, PowerPoint, Excel, cabe tudo. No caso, o café, eu tô gostando bastante. Aí, ó, que bacana. Não, mas a Tato, posso falar que foi bastante criteriosa, porque a gente treina muita gente, e a Bidu tá ajudando a gente na nossa plataforma de treinamento, cara. E assim, ganhou disparado dentro do nosso processo, principalmente pela solução em si, né? Inclusive, no mundo do home office, ela junta tudo, né, cara? Traz a parte de capacitação, ela traz o ambiente de reuniões, a parte gamificada, onde você pode brincar com essa ferramenta. Eu recomendo, gostei bastante. Ajuda muito, né? Gostei bastante. E o que aí a pergunta para vocês é, aqui ela acaba ajudando muito para a parte do cliente interno. Que a gente fala muito de cliente interno. Porque tem um desafio, tem um amigo de uma empresa gigante, que ele estava com um desafio de engajamento. Ele falou assim, tem 70 mil funcionários, mas efetivamente consegue falar com 12 mil. Por quê? Porque tem gente nas pontas que, cara, não se sente parte. Seja não sentindo parte, porque tem um tema que está muito ligado à comunicação adequada. Quem sabe que fazer comunicação antigamente, todo mundo hoje, Instagram, LinkedIn, faz uma comunicação no e-mail, cara, nem abre. Tem um tema de conhecimento. Tem um tema outro de conhecimento, que é base de conhecimento. O cara tá acostumado com o Google, faz uma pergunta rápida aqui. Não, deixa eu acessar um processo gigantesco que eu não consigo ver isso. Ele quer tudo de muito fácil na mão dele. E tem um tema que você falou de como é que eu tenho recompensa, Então tem uma comunicação que tem que ir e vir. Então imagina que quem é atendente, você vai ter uma forma de uma comunicação ir e vir. Eu tenho engajamento onde eu posso gamificar e você realmente valorizar ele. Então isso, nesse caso, as plataformas de tecnologia vêm para ajudar, não tem que ter aquele medo de não, eu vou botar tecnologia, vai me atrapalhar. Como é que você vê a importância de vocês isso pro endomarketing, um tipo de solução como essa, e para quem está nos assistindo, ver que esse cara, você não precisa ter medo, esse tipo de coisa vai melhorar a vida do... Assim, Wellington, a tecnologia ela veio para ajudar, cara.
Se você pensa qualquer coisa diferente disso, você não vai crescer, as coisas não vão acontecer como tem que acontecer. Falando um pouco do que você acabou de contar pra gente, lembra que eu já falei de processos bem escritos, estruturados, vai ajudar no relacionamento do dia a dia com o cliente, vai diminuir o desgaste na relação da atendente-cliente. A maioria das intranets que a gente tem hoje são intranets que viram paisagem, né? Porque a pessoa escreve, fica lá no monitor, o funcionário que está ali fazendo aquele atendimento, ele aprende aquilo, ele daqui a pouco ele sabe mais do que quem escreveu e não olha mais para aquilo. Aquilo vira uma paisagem, vira um negócio que faz parte da tela do computador. O bom, inclusive, da Bidu, que traz essa parte de tecnologia, cara, é que ela fica te perguntando o tempo todo, ela brinca com você. Então você pode fazer a todo momento notícias urgentes, você pode fazer a parte de pontuação para o cara ganhar alguma coisa. Cara, o funcionário do atendimento, o atendente, inclusive eu era assim quando eu era atendente, a gente adora folga. O cara faz tudo por folga. Então faz a campanha motivacional. A turma vai lá, pensa, vamos dar um iPhone, vamos dar... Cara, pensa em várias marcas diferentes para poder dar pro cara. O cara fica feliz, mas vai ficar um cara feliz, que é o que ganhou. Mas a tecnologia tem que estar adaptada, né? Porque assim, você tá aqui, eu tô acostumado com o Instagram, tem algo próximo. Eu tô acostumado a ficar na minha internet gamificando, ganhando ponto no joguinho, gamificar, tem que sair uma coisa da realidade. Não dá pra criar uma tecnologia desconectada das pessoas, Exatamente o que você falou, é isso, eu concordo plenamente com isso. Você tem que trazer uma tecnologia que você promova o desejo do funcionário que tá usando aquela tecnologia de te usar. Você tem que despertar aquilo ali. Eu costumo falar, ninguém vai assistir um jogo, exemplo, eu sou torcedor do Bahia, eu sofro. Obviamente eu sofro, né? Vai falar não que assim, eu sou Flamengo, mas no momento tem situações piores, eu sou santista já. Então. Pois é, mas a minha... Mas eu tô na final do Paulista, galera, então eu tô muito tranquilo Água aqui. Santa, Água Santa. Pô, mas tá melhor que o Bahia, cara. O Bahia, coitado, tô sofrendo muito ultimamente. Mas falando um pouco disso, cara, eu sou super empolgado pra ser o jogo do Bahia. Inclusive o Bahia joga hoje, já está desclassificado, mas eu tenho motivação de assistir, porque eu quero ver se o time melhorou. Agora, me põe pra assistir um time... Cara, eu vou assistir Água Santa e Bragantino. Cara, não tenho a mesma empolgação. Não é o time que eu torço, eu vou assistir porque, é bacana, mas eu posso mudar de canal. Entendeu? Então, por isso que eu falo, você tem que criar uma intranet que envolva uma conexão entre o funcionário e aquela intranet, aquela ferramenta que ele tá usando. Pode falar. Não, por favor. Não, e é muito formato de consumo, né? Tipo, a variação de formas de você consumir uma informação conta muito, né? Sim. Então, quando a gente lida bastante de comunicação interna, o pessoal é muito, não, texto. Cara, é texto, é infográfico, é vídeo, é animação. Você tem que fazer de tudo. Você tem que dar cambalhota, porque cada um prefere consumir de um jeito também. Tem a particularidade, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Não adianta ter uma solução que não é utilizada, cara. Vai virar paisagem. É isso. Ou vai ter vai ter aquele eletrocardiograma, né? É cobrado, a pessoa usa. Deixou de cobrar, cai. Não. Tem que entrar na rotina de maneira espontânea. O cara tem que gostar de fazer aquilo. E aí que vai, eu acho que como a gente customiza interações de diversas maneiras para garantir que aquilo sempre se torne interessante e não vire uma paisagem. E tudo isso tem a ver com um pouco pensando em grandes massas, né? No meu caso, eu sempre tenho uma preocupação de como que eu faço a informação chegar em todos os níveis. Hipercomunicação, né? Então, tem um modelo de governança que coloca na rotina a gente, a cada semana, um tipo de função, e chega no máximo, por exemplo, a cada trimestre eu faço uma live aberta com 100%, pode ser operador, pode ser quem for, qualquer um entra na live, é divulgado na empresa inteira, em 3 meses eu vou lá e presto conta do que está acontecendo na empresa. É lógico que a gente seleciona as informações, que pode vazar, né? Porque é aberta, mas a gente garante que os eixos estratégicos e principais, culturais e os grandes desafios da companhia, desde o porteiro até os diretores, todo mundo tem a mesma informação. Isso é só uma variação daquilo que você falou, de criar maneiras diferentes de garantir essa comunicação. E se você pensar na evolução... Que traz engajamento no final, né? Sem dúvida. E se você pensar na evolução tecnológica, vamos para esse ambiente de comunicação. Quando eu era operador, que tinha uma comunicação nova, uma notícia nova,
alguém vinha lá na frente, lá do lugar onde eu tava sentado trabalhando e gritava, a partir de agora é isso, isso e isso. E o cartaz? O cartaz, Aí levantava. o cartaz, levantava o cartaz. Tinha umas plaquinhas de cor, plaquinha de cor. Isso evoluiu pra... Gente, viu como é que ele tá ficando velho, né? Então. Plaquinha de começar assim, o que esses caras estão falando aí, ó? Isso evoluiu pra testeira, né? Começaram a colar no monitor a Verdade. informação que queria. E toda hora trocava aquele negócio. E agora o cara pode ter no celular dele a informação. Depois veio pra aquelas intranet que era ali paradinha, não mudava nada. E agora o cara tá na intranet, tá brincando, tá jogando, tá ganhando ponto, cara, tá, sabe? Então até aí a tecnologia veio pra ajudar. A gente não pode fugir disso. Agora sim, tem um ponto importante que eu acho que é um recado pra quem tá assistindo, que aí é legal vocês falarem, é o seguinte: isso também traz um nível de informação e de retorno importante. Porque, dando mais um exemplo aqui da Bidu, você vai ter a mesma forma que você vai chegar em todo mundo, de forma fácil, ele vai estar no dia a dia, ele vai estar o tempo todo te retroalimentando. Aqueles filtros, vamos criar um grupo, manda pro gerente, manda isso aí. Você vai ter a comunicação em todas as pontas. Então, eu gosto de dar um exemplo conheço a Bidu há bastante tempo, um exemplo de um case na Natura, que usa a Bidu. Atendimento, a consultora da rua, o cara que faz o perfume no México utiliza. Então você, cara, como é que eu vou entender o que cara acontece com fábrica no México? Eu não tô nem... Agora você tem essa informação do cara e isso retroalimenta. O que significa? Você tem que estar preparado para dar feedback, retornar, porque imagina assim, eu quero engajar, quero comunicar e tá recebendo de volta e você não faz nada com essa informação, como é que as pessoas agora têm que se preparar para esse mundo de informação? Inclusive controlar comportamento. Quem está acostumado a controlar resultado, né? Bate meta, não bate meta, fiz uma pesquisa. Agora você vai começar a controlar comportamento e falar assim: eu dei um comunicado, ninguém leu. Por que aquela equipe ninguém lê e daquela equipe lê? Por que essa equipe aqui interage, essa equipe não interage? E aí, como é que esses novos profissionais têm que se preparar para esse nível de informação comportamental e esse nível de resposta? Porque se o cara responder e você não responder, aí é o pior dos mundos, né? Como é que você vê isso? Não, eu acho o seguinte, ó. De novo a gente vai voltar na questão de disciplina e de planejamento, né, cara? A gente tem que ter isso muito claro, ó, de como você vai gestionar isso no dia a dia. Agora, a comparação sempre vai acontecer. A gente percebe que às vezes um tipo de comunicação tem mais aderência numa área, às vezes um canal tem mais aderência a outra. De novo a gente vai voltar para a questão do equilíbrio. Como conseguir padronizar essa informação e garantir um nível de interação mínimo que garanta o conhecimento e o engajamento necessário. Mas vai ter que preparar os profissionais para isso, né? Porque Não. hoje a pessoa tá até... eu tenho aqui, acompanho, mas na prática agora... Não, então, mas isso vai... Eu acho que isso vai desde o primeiro momento que o cara coloca o pé na empresa, né? E mostrar para ele, ó, esses são os canais oficiais da empresa, é assim que a gente se comunica. De certa forma, tá ligado um pouco com a cultura que você vai impelindo. E aí, a cultura, quando ela tá bem assentada, ok. Mas, normalmente, a cultura, ela tá sempre em transformação, né? Porque eu sou contra, eu falo assim, ó, a cultura da empresa é X e é estática. Porque muita gente confunde cultura com valores. Sim, né? sim. Ótimo. A cultura, ela tem que ser... Os valores não se mexem, né? Tal. Mas a cultura precisa se adaptando também. Tem que estar muito ligado. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu concordo Bom ponto. plenamente. Concordo plenamente com isso. E tem um ponto importante também. A gente tem que parar para pensar que, na maioria das vezes, quando a comunicação não é bem entendida ou quando não chama a atenção do público, é porque você se comunicou errado. Você não escreveu da forma que aquela pessoa tem que ler. Então você tem que saber despertar esse interesse na pessoa. Antes da Bidu, lá trabalhando conosco, a gente tem uma pessoa que é responsável por processos e a gente tem uma equipe de atendimento que ainda é pequena, a gente é uma startup em crescimento, e qualquer dúvida que tinha, o que a turma fazia? Acionava essa pessoa responsável por processos, mandava o WhatsApp pra ela, como é que faz isso? Cara, chegou um tempo que a pessoa ficou louca, a pessoa não aguentava mais isso, como que pode? Todo mundo perguntando pra ela. Aí a gente entendeu, cara, como é que eu respondo essas perguntas que essas pessoas me fazem no WhatsApp? E a gente começou a publicar dessa forma na Bidu. A gente começou a publicar da mesma forma que a gente respondia quando a gente era questionado lá pela turma. Cara, e tinha informação lá, só que ele não conseguia entender, não estava clara a forma que você comunicou, melhorou. Quando você olha para um texto, até o WhatsApp mesmo, que é um canal de atendimento que a gente usa muito, hoje
na empresa que eu atuo, 98% da nossa comunicação é feita pelo WhatsApp. Tem interpretações, cara. Então, cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente. Então, por isso, a gente tenta ser muito claro e a gente faz de tudo para não ter... aliás, a gente não aceita letras miúdas. A gente não aceita nada que possa ter duplo sentido, Legal. que a pessoa possa entender de forma diferente. Então, se você tem um processo claro, se você comunica bem, isso já vai despertar o interesse das pessoas para poder fazer E tanto, a ferramenta. tanto no caso da Obvious quanto da Tato, como é que vocês estão trabalhando hoje para fazer essa medição dessa satisfação do colaborador de vocês? Porque a gente sabe que é cada vez mais importante você trabalhar, ter o cara satisfeito na ponta. Principalmente porque aquele cara seria um detrator, ele consegue destruir tua empresa para um cliente para quando ele quiser. Como é que vocês trabalham para medir? Vocês têm disciplinas mensais? Vocês estão medindo por desempenho? A gente tem um mecanismo lá que o cara, ele fala do humor dele, né? Que a gente fala que é o nosso indicador de felicidade. Então, o cara entrou, sentou, ele se logou, aparece lá para ele. Como você está se sentindo hoje? Hoje eu tô 100, hoje eu tô mais ou menos, hoje eu tô mal. Isso aí tem ajudado a gente de duas formas. Primeiro, para entender realmente o clima. E aí a gente consegue diagnosticar algumas coisas importantes. Vou pegar um exemplo específico aqui. Uma pessoa que sempre respondia, pô, tô super bem, de repente, mais ou menos, ou tô mal, mais ou menos e tô mal. Aí a supervisora pegou aquilo e falou, pô, essa pessoa sempre respondia, tô bem, chama uma pessoa para conversar. O que estava acontecendo? Ela teria que mudar para Curitiba. E o marido dela, e ela ia pela Tato. Para Curitiba. A gente tinha a unidade lá. Só que o marido dela não ia perder emprego. Ela não queria deixar de continuar na Tato, mas o marido dela estava sem emprego, então ela estava triste por causa disso. O que aconteceu? Quando a supervisora ficou sabendo disso, conversou com o coordenador, conversou com o gerente, no final arrumou uma vaga para o marido dela lá em Curitiba. Aí, lá em Curitiba, os dois dão sempre, tô 100%, tô feliz. Então, o indicador de felicidade pra gente é um termômetro que pode ser um pouco subjetivo, porque tem cara que não quer encher o saco também, eles falam sempre tô bem. Mas né? é interessante saber. Mas quando tá mal, a galera... Chama atenção. Mas é a curva, chama né? atenção. É quando sai da... quando sai da curva. Então, a gente acaba criando pelo menos um termômetro, né? E agora, aí você vê... o nível de felicidade da retenção é mais baixo e de televendas é mais baixo do que o cara do atendimento convencional. Sim, é mais estressado, tem mais ligações. Exato, né? Pressão, então você consegue então, perceber tudo também a isso. complexidade de cada operação por esse indicador. Sim. Agora, tem a pesquisa também, uma pesquisa oficial que a gente faz em conjunto com o pessoal do Great Place to Work, que pra gente é importante, porque a gente tem que ter alguém de fora, isento, que ajuda a gente a medir. A Tato, na primeira vez que participou, ela ganhou o selinho, né? De um grande lugar para se trabalhar. E o ano passado, além de renovar o selinho, a gente ficou ranqueado como 8ª empresa com o melhor resultado do Centro-Oeste do Brasil. Então, assim, é uma preocupação para empresas com mão de obra massiva. É super importante entender que nem tudo é só salário e benefícios. O contexto e o clima da empresa influencia diretamente nisso. Perfeito, Luiz. A gente também trabalha com pesquisas, fazemos o ENPS, né? A gente faz a pesquisa interna. Falando quando a gente pensa na satisfação do cliente, que é o NPS, a gente é uma empresa de NPS de 70. A média do mercado é 20. Então a gente tem o índice de satisfação, que são promotores menos detratores, é 70. Então o nosso cliente final está feliz. Não é que a gente não tenha problema, a gente tem problema, mas a gente resolve rápido, entende e evita que outros tenham aquele problema. Por que eu comecei pelo cliente final? Porque se a gente não tivesse um time feliz, o cliente final seria a primeira a estar impactado. Sim. Nossa empresa a gente começou em abril do ano passado. A gente começou construindo lá com poucas pessoas no atendimento. Inclusive, todas as pessoas que a gente contratou lá em abril do ano passado, hoje já são supervisoras, já foram promovidas. E nenhum funcionário da minha equipe de atendimento pediu desligamento em 1 ano de empresa. Esse é um mercado de alta rotatividade. Então, muito. Quando você tem... Conseguir ficar... quando você tem quase 12 meses de trabalho com ninguém pedindo desligamento, significa que aquele ambiente está sendo um bom ambiente para se trabalhar.
Não, Legal, sensacional. ótimos Pessoal, indo agora aqui pro nossos finalmente, acho que aqui a gente deixou alguns recados importantes de mão na massa, tá aprendendo, entender, ouvir, dar o retorno, entender lá na prática. Não adianta eu querer no escritório saber o que tá acontecendo na ponta, eu ver. Tecnologia não tá aqui para atrapalhar, muito pelo contrário. E você tem que se adaptar. Não tem para onde fugir, gente. Antes você operava, antes eu era atendente de call center, agora você é o cara que faz a gestão do robô. Mas assim, você tem que ir aprendendo também dentro dessa adaptação e foi legal. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, enfim, deixar suas considerações finais. Queria, mais uma vez, agradecer o Adriano, agradecer o Luiz, que pra gente conseguir, gente, a disponibilidade desses caras que estão com a agenda. Imagina uma super startup voando, a Tato numa mega transformação, né? Então, assim, para conseguir a agenda de vocês, para conseguir conciliar, não só estar aqui com a gente nesse bate-papo, mas estar compartilhando conhecimento. Então, assim, super agradeço. E queria deixar aí para vocês ficarem à vontade de fazer as considerações finais, falando de vocês, falando da Tato, para quem está nos ouvindo, que com certeza vai ser muito rico para todos nós e para o nosso segmento de CX, que, como o Adriano falou, está evoluindo. Esse bate-papo vai ajudar a gente a decolar ainda mais. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Para nós da Tato é sempre muito rico tá participando de fórum como esse, porque no final é um aprendizado constante, continua sendo um aprendizado, a gente escuta um monte de coisa, mesmo se são conceitos que você já conhece, isso acaba reforçando, enraizando, então é super importante. Eu acho que é super legal quando a gente tem essa oportunidade de falar com pessoas de todo tipo de formação, ou de início ou final de carreira, não importa, é uma troca importante. A gente espera que alguns exemplos e momentos da nossa vida acabam servindo como parâmetro, simplesmente para vocês tirar algum proveito, né? Algum aprendizado. Eu acho que, resumindo, o mundo de tecnologia é um mundo de mudanças muito rápidas. Eu acho que, como o Wellington já falou, a capacidade de adaptação e de entender, e você ser promotor dessas mudanças em qualquer, seja dentro da sua casa, seja dentro do trabalho, é o que vai mais facilitar o seu desenvolvimento, seja como profissional ou seja como um ser humano, né? Que no final das contas, eu acho que o mais importante, inclusive na minha opinião, é sempre o ser humano, né? Quando o ser humano se desenvolve, ele naturalmente vai se desenvolvendo em qualquer outro aspecto. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui. E contem sempre comigo. Luiz, faltou só você falar como é que as pessoas te encontram. Quem quiser te seguir no LinkedIn, obrigado. Instagram, quiser continuar aprendendo contigo. Legal. Olha, no LinkedIn eu tô como o Luiz Ricardo Ferreira, facinho de achar, né? Ou colocar Tato lá, você vai me localizar. A gente tem... Eu convido todo mundo a olhar também a página da Tato. Se precisar de qualquer ajuda em atendimento, qualquer ajuda na jornada do cliente, a Tato é especializada nisso e a gente vai ser um prazer poder usar. Então, pode fazer contato comigo lá no LinkedIn que eu direciono e ajudo. Obrigado. Muito bom. Bom, também agradeço, Wellington, Fernando, Luiz. Isso para mim é muito importante. Eu gosto muito de falar. Acho que todo mundo percebeu isso aqui. Eu falo pra caramba. Mas falou com qualidade. A gente vem de um mercado que falar é bom e eu falo, cara, não guarda para você. Passa conhecimento, aprende com o que as pessoas estão falando. Então, super obrigado. A Óbvios é uma empresa que ela nasceu para ser grande. É uma startup que hoje é uma startup, mas vai ser uma das maiores desse país. Assim, a gente está fazendo tudo do jeito que tem que ser feito. A gente está respeitando o cliente, a gente está entregando um serviço com qualidade. Quando tem problema, a gente resolve rápido e a gente aprende para evitar resolver no futuro. Mas, e outro ponto super importante, o público e telefonia está super acostumado à divergência de valores, a serviços que não solicitou, a fatura vindo diferente daquilo combinado, que foi combinado. Acho que vocês já devem ter passado por isso. Na Óbvios, quem nunca? Pois é, Óbvios não tem isso. Óbvios é um valor e é aquele valor que a gente vai cobrar sempre. O combinado não sai caro. Então a gente entrega o combinado. Quando tem um problema de qualidade no serviço, a gente resolve rápido e a gente cobra pelo aquilo que a gente combinou ser cobrado. Tá? E falando um pouco do recado que eu queria deixar para todo mundo, cara, acredita no sonho, acredita naquilo que você quer, onde você quer chegar. Eu falo muito para as pessoas. Todo mundo tem... Eu falei de frustração aqui no momento. As pessoas têm mania de desistir na primeira frustração, né? Se não deu certo, a pessoa dá ré. A pessoa vai lá, não vou, não quero mais, não vou atrás. Vai em frente, cara. Acredita naquilo que você tem que fazer. Eu acho que todo projeto ele tem que ser levado muito a sério.
Então, se você... E eu aprendi muito isso com o Radamés, lembra que eu falei? O cara de 64 anos, o cara era gerente de banco, depois foi ser operador. Eu falava, caramba, qual a transformação? O cara ganhava 10 vezes mais do que estava ganhando como operador de atendimento. Aquilo me impressionou, porque é um cara que acreditava, ele tinha foco, ele era, sabe, ele buscava o melhor. Então, meu recado para todos vocês falando pra turma que tá no call center, acredita que sua vida pode transformar, acredita que você pode ter uma carreira bacana, foco, corre atrás, trabalha, faz o certo sempre, que não tem dúvida, vai chegar onde você quer. E falando um pouco da experiência com o cliente, vocês que cuidam do cliente, o primeiro recado é para aquele que cuida da relação de fornecedor e contratante. Contratante, respeitem mais os seus fornecedores. Se vocês fizerem isso, o seu cliente final vai ser bem tratado. E eu estou falando isso porque eu passei 15 anos sendo sendo fornecedor, e tenho 7 anos sendo cliente. Então eu sei o que acontece nesse mundo. Então, contratantes, respeitem mais os seus fornecedores. E se isso acontecer, desenhem bem os seus processos. Aprendam com os erros, escutem o que a turma da operação tem a falar, porque com certeza eles sabem mais do que vocês, tá? E é a única forma que você vai fazer de encontrar a causa raiz e transformar o negócio. Bom, para me encontrar, Adriano Araújo Paiva, no LinkedIn. É Adriano Paiva, esse é o nome que todo mundo conhece, mas meu nome completo é Adriano Araújo Paiva. O e-mail da Óbvios, adriano@óbvios, óbvios com U, Adriano@óbvios. Tá aparecendo embaixo. Adriano@óbvios.oo. Não é .com.br, é .oo. E a página da Óbvios, www.óbvios.com.br. Também tá lá no Instagram. Procura a gente, que a gente tá aqui para ajudar em tudo que for possível. Bom, bem, para encerrar... Não, antes de encerrar, faz as considerações, que eu quero encerrar com uma frase que vocês falaram agora no final, mas... Bom, acho que eu vou fazer um agradecimento aí que acho que é importante, né? Primeiro, Fernando, quem quiser me encontrar, @endomarketing de chapéu, no caso do Instagram, que é meu perfil profissional ali. E queria agradecer nossos parceiros, né? Por estarem com a gente, Coffee Life, Bidu, e dizer que o nosso podcast é gravado e realizado na Creative Studios também, que cede o espaço. Então agradecer também a equipe aí, Moacir, Thiago, todo mundo que tá envolvido aí também, que tá dando gás aqui com a gente. Não, e sensacional. Todo espaço, tudo isso aí. Obrigado por tudo. Pessoal, cara, bate-papo incrível. Segundo episódio, vem muita coisa bacana por aí. Eu tô aqui já super animado, já pensando nos próximos. Mas nosso objetivo aqui foi trazer profissionais que estão em destaque para compartilhar com vocês. E no final aqui eles falam algumas coisas importantes, Luiz, você está sempre aprendendo, o mercado está transformando. Agora a decisão de vocês. Vocês vão deixar o mercado de transformação empurrar vocês ou vocês vão ser o agente de transformação desse mercado? Aqui temos 2 profissionais que são agentes de transformação desse mercado. A decisão são de vocês. Então espero que esse bate-papo tenha aberto a mente de vocês para quem não é agente de transformação. Não deixa te empurrar, não. Empurra você e faz acontecer, ok? Obrigado mais uma vez, cara. Papo incrível. Até o próximo episódio, pessoal.